Boa tarde. Hoje boa tarde, quarto ano. Nossa aula hoje é História, certo? Página 273 até a 278. Lição 9. O Brasil independente da monarquia à república. Então, o príncipe regente português Dom João veio morar no Brasil por causa das guerras que aconteciam na Europa na época, né? O imperador da França, Napoleão Bonaparte, resolveu invadir Portugal, certo? Porque o rei não aceitava as suas ordens. Então, Portugal não aceitava as ordens de Napoleão Bonaparte e acabou que sendo, né, a família real veio embora para o Brasil praticamente fugido, né, da Europa por conta do Napoleão Bonaparte. Então, no dia 22 de janeiro de 1808, né, a cidade de Salvador amanheceu em festa por conta da chegada do Império, né, a família real, né, veio para o Brasil. Depois de parar por alguns dias em Salvador, Dom João viajou para o Rio de Janeiro, né, capital do Brasil. Nessa época foi a cidade que a rainha, o príncipe e os nobres portugueses passaram a morar. Só que quando eles chegaram no Brasil não tinha muitas construções, certo? Então o que foi que aconteceu? Muita gente saiu de suas casas, certo? Para dar lugar a família real, que era muita gente, certo? Era o rei, a rainha e sua tropa. Então, como não tinha muita construção na época, muitas casas, então quem tinha suas casas tiveram que deixar suas casas e ceder para a família real, certo? Então, o príncipe regente foi viver no palácio de São Cristóvão, em uma área mais afastada da cidade. Dom João tomou medidas importantes que trouxeram mudanças principalmente para os comerciantes que viviam na terra. Né? Com a chegada da família real, né, o Dom João ele tomou várias medidas importantes, que essas medidas ajudou o Brasil. Né? Então, no dia 28 de janeiro de 1808, o príncipe regente abriu os portos do Brasil para as nações amigas, isto é, dessa data em diante, todos os brasileiros podiam comprar e vender para as suas nações amigas, certo? Antes disso, os produtos brasileiros só podiam ser vendidos para Portugal e os brasileiros só podiam comprar produtos de outros países diretamente dos comerciantes portugueses, certo? Em 1815, o Brasil deixou de ser uma colônia e se formou o Reino Unido a Portugal e Algarves, isto é, Brasil e Portugal passavam a formar um único reino. Brasil e Portugal passou a ser um único reino, certo? E seus governantes passaram a viver no Brasil. Todas as capitanias que existiam na época passaram a ser chamadas de províncias. Com a morte de sua mãe, Dona Maria, né, a mãe de Dom João, em 1818, Dom João assumiu o trono, certo? Ele recebeu o título de Dom João VI. Depois de algum tempo, os portugueses começaram a exigir o retorno da família real para Portugal, exigiram que a família real voltasse para Portugal, certo? E em 1821, Dom João VI voltou para Portugal, né, atendendo aos pedidos dos portugueses, que praticamente não foi um pedido, praticamente foi uma ordem, né? Os portugueses exigiram que Dom João voltasse para Portugal, certo? Mas deixou no Brasil seu filho Dom Pedro como príncipe regente. Então, gente, o que aconteceu, né? A família real, ela veio correndo para o Brasil, veio fugida para o Brasil por conta do Napoleão Bonaparte. Aqui no Brasil, Dom João, tomou várias medidas, né?
E foi bom. Só que depois ele voltou para Portugal e deixou o seu filho Dom Pedro regendo o país, né? A cidade do Rio de Janeiro, já havia algum tempo que a cidade do Rio de Janeiro tinha grande importância para o Brasil colônia, certo? Em 1762, o Brasil foi elevado à categoria de vice-reino de Portugal. O vice-rei era o governante que representava o rei português no Brasil. Então esse vice-rei, ele representava o rei de Portugal no Brasil, certo? Foi nessa época que o Rio de Janeiro passou a ser a capital da colônia. Quando a família real portuguesa veio morar no Brasil, o centro da cidade tinha esta aparência representada. Tinha essa aparência aí, está na página 276, viu, gente? Então a cidade, quando a família real veio morar no Brasil, né? Então a aparência, a cidade era dessa maneira, certo? O Rio de Janeiro. Eu não vou ler tudo não, porque senão fica, né, cansativo. Então o que vai acontecer? O que eu quero que vocês façam? Vocês vão ler esse texto, certo? Da página 273 até a 278 e vão fazer as atividades, certo? E tem mais, vocês façam todas essas atividades que eu passei, certo? Eu quero vê-las. Eu não vou dar nota agora, mas se a gente voltar dia 3, que não sei se está previsto, eu faço a correção, né, em sala de aula. E se não, vocês vão mandar para mim, certo? Pelo WhatsApp, e para eu fazer essa correção. Por quê? Vocês têm que ter a nota do primeiro e segundo bimestre. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lançar essas notas, vou corrigir os trabalhos de vocês, do livro, certo? Vou fazer outro trabalhinho, mas quando a gente estiver em sala de aula, tá? Não vai fazer o seu. Mas essas atividades do livro eu quero, eu vou corrigir e dar nota, certo? E vou dar nota do primeiro e do segundo bimestre de História e Geografia, ok? Então, boa tarde.